Existe uma verdade silenciosa que quase ninguém conta pra gente. A maior viagem da sua vida não é para fora, é para dentro. E talvez exatamente por isso seja a viagem que mais evitamos. É mais fácil entender os outros do que entender a si mesmo. É mais confortável estudar o mundo do que encarar o próprio mundo interior. É mais simples tentar consertar tudo lá fora do que olhar para o que está aqui dentro. Mas tanto a psicologia humanista quanto a Bíblia fazem uma provocação profunda, quase como um chamado sagrado. Existe um território dentro de você que precisa ser visitado e Deus te encontra nesse território, porque a jornada interior não é só sobre autoconhecimento, é sobre encontro. O encontro entre quem você é, quem você achou que era e quem Deus está te convidando a ser. Carl Rogers, pai da psicologia humanista, acreditava numa coisa muito bonita. Ele dizia: a resposta está dentro de você, não como uma frase de efeito, mas como uma convicção profunda. Para ele, o ser humano carrega uma sabedoria interna, uma tendência natural ao crescimento, à verdade e à saúde. Sabe aquela sensação de que lá no fundo você sabe o que precisa? Aquele pressentimento silencioso, antes mesmo de saber explicar. Isso é essa sabedoria interna tentando falar. Mas a Bíblia diz algo igualmente profundo. A resposta vem de Deus. Clama a mim e responderei. Eu te ensinarei o caminho. E parece que temos duas vozes falando coisas diferentes. Uma diz: olhe para dentro. E a outra diz: olha para Deus. Mas talvez as duas estejam apontando o mesmo lugar. Porque se Deus habita em você, quando você olha para dentro, você não encontra só você, você encontra Ele também. A gente aprendeu a buscar a Deus sempre fora, no céu, no tempo, nos sinais, nas circunstâncias, mas a Bíblia diz algo muito mais íntimo. O reino de Deus está dentro de nós, dentro. A Gestalt ecoa isso de outro jeito. Ela diz que o corpo sabe, que a emoção sabe e que a experiência interior é fonte de verdade. A Bíblia diz que o Espírito testifica, que ele sussurra, que ele guia pelo coração. É como se Deus estivesse plantando uma bússola dentro de você. E toda a jornada interior é aprender a ouvir essa bússola. A resposta vem de Deus, mas ela ressoa dentro de você. Vamos ser sinceros, olhar para dentro assusta, porque dentro da gente tem luz, mas também tem sombra, tem força, mas também tem fragilidade, tem fé, mas também tem dúvida. E a verdade é que muita gente não foge de Deus, foge de si mesmo, foge de quem teme encontrar quando fecha os olhos. A psicologia humanista diz que a pessoa começa a mudar quando consegue encarar o que sente sem julgamento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a primeira verdade que liberta é a verdade sobre você, quem você é de verdade, porque reage, porque sente o que sente. A jornada interior começa quando você para de fugir. E Deus nunca te chama para dentro para te condenar. Ele te chama para te curar. Rogers dizia que terapia não é consertar alguém, é ajudar a pessoa a acordar para o seu eu real.
Gestalt diz algo parecido. A cura acontece quando você se aproxima de si, quando integra o que estava fragmentado. E olha como isso ecoa na Bíblia. Ela fala sobre se despir do velho homem e se revestir do novo. Mas isso não é mágica, é processo, é jornada. E às vezes o velho homem não é pecado, é defesa, é mágoa, é máscara, é sobrevivência. E o novo homem não surge do nada. Ele aparece quando você volta a enxergar sua identidade real, imagem e semelhança de Deus. A psicologia diz: você é digno. A Bíblia diz: você é filho. Quando a dignidade encontra filiação, o eu real desperta. A Bíblia descreve a voz de Deus como um sussurro suave, porque para ouvir um sussurro é preciso desacelerar, silenciar, entrar, perceber. Isso é exatamente o que a Gestalt chama de awareness. Não é pensar, não é julgar, é perceber. Quando você olha para dentro, com presença, você escuta a voz que sempre esteve lá. Uma voz que não acusa, não pressiona, não grita. Ela chama, convida, acolhe. E é assim que Deus fala. É assim que a alma responde. A Gestalt fala de um conceito lindo, o campo. O campo é tudo que te influencia, emoções, memórias, crenças, relações. A espiritualidade bíblica é igual. Você não é um espírito separado do corpo, nem uma fé separada da vida. Tudo se encontra. E a jornada interior é perceber esse campo dentro de você. O que te move? O que te trava? O que te ilumina? O que te adoece? Deus não quer mudar pedaços de você. Ele quer alinhar o todo. Não saias de ti. Volta para dentro. No interior do homem habita a verdade. A psicologia diria: volta para a sua essência. A Bíblia diria: entra no teu quarto e ora. Esse quarto também pode ser sua alma. Quem nunca entrou dentro de si? Quem nunca entrou profundamente na presença de Deus? Porque Deus não se encontra na superfície. Ele se encontra na profundidade. E toda descida interior é sagrada. Jesus disse: os olhos são lâmpada para o corpo, os olhos da alma. Quando esse olhar se abre, a luz entra. Primeiro, aparecem coisas difíceis, medo, dor, insegurança, mas depois aparecem tesouros escondidos, paz, coragem, propósito e graça. A Gestalt chama isso de integração. A Bíblia chama isso de transformação. É o mesmo momento. A luz entra, a luz revela e a luz cura. E essa luz vem de Deus, mas brilha dentro de você. A jornada interior exige silêncio. Não o silêncio da boca, mas o da alma. O silêncio que cala a fuga. A psicologia diz: é no silêncio que a experiência acontece. A Bíblia diz: é no silêncio que Deus aparece. Às vezes, Deus não quer palavras, Ele quer presença, porque no silêncio a alma fala e Deus toca. No fim, jornada interior é isso: um caminho para dentro, um encontro com Deus e uma reconciliação com você mesmo. Não é fácil, não é rápido, mas é sagrado. Se essa mensagem falou com você, curte, compartilha e envia para alguém que está buscando respostas.
A jornada continua e a gente se encontra no próximo vídeo.